Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, bom dia. 23 de agosto de 2019, sexta-feira. Está no ar o Jornal Página 1. As principais manchetes de hoje. Governador do Paraná diz que o Estado inovador é o que induz o desenvolvimento. Convênio da Polícia Civil agiliza perícia de impressão digital. Estado do Paraná é o estado com maior crescimento de carteiras assinadas. 5 paranaenses vão representar o Brasil na maior competição de educação profissional do mundo. Custo de vida do brasileiro vai crescer quase 4% neste ano. Crianças de 6 meses e menores de 1 ano devem ser vacinados contra o sarampo. Estas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Página 1, que está apenas começando. Iniciando o Jornal Página 1 desta sexta-feira, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. Somente entre janeiro e agosto do ano de 2019, o número total de focos de queimada no Brasil já é o maior dos últimos 7 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até agora, o Instituto já registrou 75.336 focos de queimada em todo o Brasil, sendo que mais da metade desse valor está concentrado sobre a região da Amazônia Legal, que com relação ao ano passado teve grande aumento nos focos de queimadas. Só para a gente ter uma ideia, no estado do Acre o número de queimadas subiu 197%, 151% no estado do Amazonas, 91% no estado de Mato Grosso, 198% no estado do Pará, 54% no Tocantins, 23% no Maranhão e 132% no estado de Roraima. Apenas o estado do Amapá é que registrou queda no número de focos de queimada com 52% a menos. Agora, com relação à chuva sobre a região norte do país, que engloba grande parte da Amazônia Legal, a expectativa é de pouco ou nenhuma chuva, por isso as notícias não são muito animadoras. Algumas áreas do oeste e norte do estado do Amazonas e também do centro-norte do estado de Roraima é que devem ter os maiores volumes acumulados de chuva, mas eles não devem ultrapassar os 50 milímetros. Já nas áreas em amarelo do mapa, a expectativa é de no máximo 10 milímetros de chuva, o que é muito pouco. Já nas outras áreas da região norte do país e nas outras áreas que fazem parte da Amazônia Legal, infelizmente não há expectativa de chuva durante os próximos dias. Falando da previsão do tempo para esta sexta-feira, uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens bastante carregadas sobre parte da região sul e também no sudeste do Brasil. A chuva pode começar já pela manhã sobre áreas do interior do estado do Paraná e parte do interior do estado de São Paulo, mas no decorrer do dia, a expectativa é de que as áreas de instabilidade percam força sobre esses locais e avancem em direção a outras áreas do estado de São Paulo. Por isso, a região da Grande São Paulo, litoral paulista e também sobre a região de Florianópolis e Curitiba, a chuva pode acontecer a qualquer hora e tem risco de chuva forte em alguns momentos. O que chama atenção é os temporais que devem acontecer sobre áreas próximas à capital fluminense. Também há risco de chuva forte sobre áreas do extremo sul do estado de Minas Gerais. O avanço de uma frente fria em direção à costa da região nordeste ainda vai estimular a formação de nuvens muito carregadas sobre todo o leste do estado da Bahia e também sobre várias áreas do estado do Espírito Santo. Mas nesses locais, apesar da chuva acontecer a qualquer hora, não há alerta para temporais. Os ventos que sopram no mar provocam chuva passageira em todas as outras capitais da costa leste da região nordeste e na região norte ocorrem pancadas de chuva extremamente isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Nas outras áreas do país, o sol vai aparecer forte e não há expectativa de chuva. E o dia pode começar com geada sobre áreas próximas à Campanha Gaúcha e também nas Serras Gaúcha e Catarinense. A mínima prevista em São Paulo nesta sexta de 13, 14 graus no Rio de Janeiro e 15 graus em Belo Horizonte e a máxima pode chegar aos 39 graus em Palmas, 30 graus em Brasília e 26 graus em Belo Horizonte.
Estado inovador é o que induz o desenvolvimento, afirma o governador do Paraná. O Estado inovador é aquele que funciona como indutor de desenvolvimento e facilitador do ambiente de negócios. É o que afirma o governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante o 3º Fórum da Gestão Pública realizada pela Federação de Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP. O 3º Fórum de Gestão Pública da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, discutiu ações inovadoras na administração dos estados e a participação dos empresários nesse processo. A gente não pode falar em desenvolvimento econômico se não houver uma sinergia entre o poder público e a sociedade civil organizada, a classe empresarial, né? A gente defende um estado mínimo com maior participação da sociedade. E um encontro como esse, a gente quer justamente isso, discutir essa relação poder público com as entidades e com o setor produtivo. Há uma convergência muito positiva em termos de reunião de entidades, inicialmente do lado privado, nossas entidades irmãs, FACIAP, Federação, a nossa FACISC, para termos um alinhamento de postura em relação, primeiro, à representação que a gente faz da iniciativa privada, e agora o exemplo mais concreto está aqui em Curitiba, quando nós temos a reunião com os governadores. O governador de Santa Catarina apresentou as políticas adotadas no estado e o resultado delas. A gente vem aqui conversar, mostrar um pouco das decisões que tomamos, modificando a gestão pública, no enxugamento da máquina, na gestão por resultados, né, o que a gente está fazendo também na informatização, né, no governo eletrônico, também na questão de compliance, né, de integridade, de conformidade com tudo que o Estado precisa ter na gestão do dinheiro público, a seriedade, né, na gestão do dinheiro público. Portanto, é um momento de troca de ideias, eu acho que é altamente relevante, até para a gente ouvir os outros estados também. Carlos Massa Ratinho Júnior falou sobre as ações inovadoras e de tecnologia feitas no Paraná. O governador disse que é preciso repensar a máquina pública e adotar medidas que facilitem a vida do cidadão. O setor privado tem muito a contribuir com o setor público e acho que também vice-versa. A máquina pública, ao longo de muitas décadas, ela não se renovou, ela não conseguiu, na verdade, ter a mesma velocidade que o mundo se transformou. Então, acho que o grande desafio dos gestores agora, dessa atual legislatura, desse atual mandato, né, dos governadores, do governo federal, enfim, até dos prefeitos, é tentar acompanhar esse momento que o mundo vive de transformação, em especial uma transformação através da tecnologia. A Polícia Civil do Paraná firmou convênio com a Polícia do Estado de São Paulo para agilizar a perícia de impressão digital. A perícia é fundamental para identificar suspeitos e vítimas de crimes, além de pessoas desaparecidas. Se antes o resultado levava até 2 semanas, agora em poucas horas já é possível confirmar se determinada pessoa é autora de um delito. O Instituto de Identificação do Paraná fechou um convênio com a Polícia de São Paulo e outros 3 estados para agilizar a troca de informações de pessoas. Sobre o assunto, então, a gente conversa agora com o Maurício Lopes, vice-diretor do Instituto de Identificação do Paraná. Maurício, como que vai funcionar o novo sistema? O LIAD, que é uma ferramenta onde nós chamamos de Sistema de Legitimação à Distância, ele foi assinado um convênio entre os estados do Paraná, São Paulo, Sergipe, Rondônia e Goiás, para favorecer a troca de informações biométricas e biográficas da população. E qual o impacto essa parceria vai ter nas investigações criminais e no caso de pessoas desaparecidas? Sem dúvida, isso vai agilizar muito os processos, os inquéritos policiais, porque às vezes demora muito por conta das informações que são transitadas entre estados, e com essa ferramenta isso vai ser possível em horas, talvez até resolver esse problema. E também com relação a pessoas desaparecidas, como exemplo eu posso citar um cadáver que se encontra no IML sem identificação, nós podemos encaminhar as impressões digitais desse cadáver para esses estados conveniados, e se ele tiver um cadastro, um RG em qualquer um desses estados, a resposta também virá e saberemos de quem se trata. E qual a população envolvida nessas buscas? Bom, só o estado do Paraná hoje conta com mais de 13 milhões de RGs. O estado de São Paulo com mais de 68 milhões de RGs. Somando a isso os demais estados conveniados, podemos observar
que a gama de pessoas a serem atendidas é muito grande. Então, a possibilidade de encontrarmos pessoas nessas duas situações é realmente muito positiva. E para o Instituto de Identificação do Paraná, quais serão as melhorias? Bom, o Instituto de Identificação do Paraná ele emite laudos hoje reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, autoridades judiciárias de todo o país. E isso vai fazer com que tenhamos uma maior agilização nos nossos laudos, e isso facilita também na robustez dos inquéritos policiais, porque o nosso laudo vai no inquérito policial e isso vai facilitar muito o resultado final. Obrigada, então, Maurício, pelas informações. De Curitiba, Beatriz Pozobon. O Paraná foi o estado que registrou o maior crescimento na variação de empregados com carteira assinada no setor privado no segundo trimestre de 2019. Houve evolução tanto na comparação com o primeiro trimestre de 2019 quanto o segundo trimestre de 2018. Os aumentos foram de quase 3,5% e 4,2%, respectivamente. Há 18 anos, a Ágata já trabalha como assistente administrativa com carteira assinada. Foi efetivada no emprego depois de participar do programa Jovem Aprendiz e fazer 2 meses de estágio. Fiquei 16 meses no programa de aprendizagem deles e eles formam jovens com atitudes sustentáveis. Aí eu fiz a parte teórica lá, tive uma base da administração e, em paralelo, trabalhei em outra empresa como aprendiz. Mas nem sempre quem participa de programas de incentivo ao estágio é contratado. Eu via como era difícil até para as minhas amigas da minha idade, no colégio, o quanto era difícil para eles ter um primeiro emprego. Eu tive essa oportunidade de ter o primeiro emprego como aprendiz e depois fui indicada para cá. Mas eu vejo que a realidade até em nível nacional, assim, tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade que eu tive. Foi a Gláucia, vice-presidente da organização, que decidiu contratar a funcionária. A pessoa que só contrata e não presta atenção nos talentos do seu estagiário, muitas vezes ele está perdendo um belo de um profissional lá na frente, que pode aprender com a empresa dele, com todas as características daquela empresa e ser um melhor dos empregados que ele possa ter. Então, você ter a capacidade de detectar os valores e os talentos de um estagiário é uma coisa bem importante. O exemplo da Ágata reforça dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a pesquisa, o Paraná é o 3º estado brasileiro com maior percentual de empregados com carteira assinada no setor privado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. No Paraná, nos últimos 3 meses, houve aumento de 4,2% no número de empregados com carteira assinada no setor privado em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa mostrou ainda que a taxa de desemprego no Paraná ficou em 9%, menor do que a média nacional, que é de 12%. A gente consegue visualizar isso diversificado em todos os setores da economia, em todas as regiões do estado, né? Então, a capital também se destaca entre as 5 capitais com menor taxa de desemprego, destaque também para a região metropolitana, os grandes centros urbanos do estado que sofreram muito com a crise e que agora voltaram a gerar empregos, né? Principalmente aí setor privado, que se destacou, né, na geração de empregos nessa pesquisa. 5 paranaenses estarão representando o Brasil na maior competição de educação profissional do mundo. A paixão e dedicação pela mecânica levaram Eduardo Felipe Benvenir, de 19 anos, a integrar a delegação brasileira na 45ª World Skills, competição mundial de profissões técnicas, que vai reunir jovens de mais de 60 países em Kazan, na Rússia. O morador de Cascavel iniciou cedo os trabalhos com mecânica quando começou a ajudar o pai na oficina automotiva da família. Em 2014, entrou no programa de Educação Básica e Educação Profissional, no SESI, e aliou os estudos com o curso de Manutenção Automotiva do Senai. Eduardo vai competir na modalidade de Tecnologia Automotiva e será um dos 63 representantes do Brasil no torneio. Em Kazan, ele deverá diagnosticar e reparar o máximo de defeitos de um veículo no prazo de 2 horas. Está todo mundo bem confiante, sabe? A gente acredita no nosso trabalho que a gente fez nesse período aí. Eu estou confiante, estou calmo, entendeu? Estou tentando manter minha calma, quero chegar lá fazendo calma, porque faz muita diferença na modalidade. Se der tudo certo, eu conseguir desenvolver legal lá tudo que eu preciso mesmo,
eles têm certeza que vão trazer um bom resultado. Além dele, outros 4 paranaenses vão competir na WorldSkills. O curitibano Thiago Felipe, em Tecnologia da Água, os londrinenses Leandro Ribeiro Moreira e Lucas Constantio Lenzi e Bruno de Souza Magalhães Soares, de São José dos Pinhais. O responsável pela parte motivacional organizacional, pelas regras e por manter o estado emocional dos competidores é Marcelo Mendonça, líder da delegação brasileira na WorldSkills. Também zela pela saúde, ajuda com o uniforme e com alimentação. Para Mendonça, o torneio estimula a formação profissional dos jovens e apoia a preparação de profissionais para a indústria. Incentivar o jovem, né, a seguir essa trilha, porque a formação profissional é uma das grandes saídas para o Brasil, né? Porque não adianta você ter uma universidade, um diploma e você não saber fazer, né? Eu acho que essa mentalidade que é muito europeia está começando a pegar no Brasil. O importante é eles saberem fazer e fazerem, não só ter uma teoria. Então, eu acho que é uma forma muito de incentivar isso. Realizada a cada 2 anos, a WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo. Jovens de até 25 anos de países das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul disputam modalidades relacionadas a profissões técnicas da indústria e do setor de serviços. Os competidores precisam demonstrar habilidades individuais e coletivas para responder aos desafios de suas ocupações dentro de padrões internacionais de qualidade. A melhor participação brasileira na história do campeonato foi em São Paulo, em 2015, com 27 medalhas conquistadas, resultado que rendeu o primeiro lugar geral. Em 2017, em Abu Dhabi, a delegação manteve o país no pódio, quando terminou em segundo lugar geral, com 15 medalhas. O custo de vida do brasileiro vai crescer 3,71% neste ano. Para o trabalhador entender melhor, caso a previsão se confirme, quem gasta R$ 600 com a compra do mês, pode agora ver subir para R$ 622. Custo de vida do brasileiro deve subir 3,71% em 2019. A previsão aparece no Boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. O número representa uma pequena queda na comparação com a pesquisa anterior e está dentro da meta definida pelo governo, que considera aceitável um aumento de preços entre 2,75% e 5,75% ao ano. Para o trabalhador entender melhor, caso a previsão se confirme, quem gasta R$ 600 com a compra do mês pode ver o valor subir para 622. Quanto ao crescimento da economia do país, os especialistas melhoraram a projeção anterior, mas disseram que o PIB aumentará apenas 0,83%. No começo do ano, eles apostavam que com o novo governo, o Brasil cresceria até 3 vezes mais do que isso. Porém, dúvidas quanto à reforma da Previdência e polêmicas como a interferência do governo na Petrobras e no Banco do Brasil e a demissão de Joaquim Levy da presidência do BNDES podem ter desanimado o mercado. Em instantes estaremos de volta trazendo para você as seguintes informações. Crianças de 6 meses a 1 ano de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. E tem mais, violência doméstica é maior contra mulheres que trabalham fora. Estas e outras notícias depois do intervalo. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural.
Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 99968-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Melhor atendimento da região, melhores marcas, melhores preços, Perfumaria. Na Farmácia Operária você encontra todos os medicamentos que você precisa. Amplo estoque em perfumaria e higiene, sempre com os menores preços da cidade. Atendimento farmacêutico de qualidade. Na Farmácia Operária, sempre você tem descontos e promoções e a atenção que a sua saúde merece. Na Martin Luther King 2976, uma quadra do Trevo da Vila Operária. Telefone 3045-4855. Farmácia Operária. Tudo para o seu bem-estar. Venha se conectar aqui. A internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423-1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí e região. Sua internet via rádio. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Ter uma casinha branca de varanda. Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório na Rua Tiradentes 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou, fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes. Uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Todo dia
é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização, progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala. Jardim Simara, no telefone 9820-5554. Agora é hora de usar o melhor. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire, 480. Nas Populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Jornal Página 1 já está de volta. Crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. O sarampo é uma doença viral grave que pode atingir pessoas de todas as faixas etárias, mas em especial aos pequeninos, e pode até levar à morte. Todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas em todo o país a partir desta quinta-feira. A medida é preventiva e deve alcançar cerca de 1.400.000 crianças. Esta é uma dose adicional chamada dose zero, pois essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal. Essa dose extra não substitui a dose zero. Essa dose extra ela é uma adicional não prevista no calendário e que as mães devem procurar a unidade de saúde para realização e proteção dos seus bebês, para que elas possam crescer com saúde. O sarampo é uma doença contagiosa transmitida por um vírus. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 1.680 casos confirmados em 11 estados. O maior número é em São Paulo, com 99% dos casos. A tríplice viral, vacina que garante a imunização contra sarampo, cachumba e rubéola em crianças de 1 ano de idade, está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano já foram enviados mais de 10 milhões de doses aos estados. Precisamos ter uma cobertura de 95% e homogênea em todo o Brasil para que a gente tenha uma proteção efetiva contra o sarampo. Violência doméstica é maior contra mulheres que trabalham fora. O estudo aponta que são necessárias outras políticas públicas, entre elas o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha e intervenções do campo educacional.
As mulheres que trabalham fora sofrem 2 vezes mais violência doméstica que as outras. O índice supera os 52%, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Já entre as que não compõem o mercado de trabalho, 24,9% relatam já terem sido vítimas de agressões. Uma das conclusões do estudo é que entre alguns casais, o aumento da participação feminina na renda familiar contribui para elevar o poder de barganha das mulheres e reduzir o risco de violência. Por outro lado, em muitos casos, a presença da mulher no mercado de trabalho contraria valores patriarcais e pode aumentar as tensões conjugais. Na avaliação dos pesquisadores do IPEA, o empoderamento econômico feminino e a redução da diferença salarial em relação aos homens ainda não são suficientes para superar a desigualdade de gênero geradora de violência no Brasil. O estudo aponta que são necessárias outras políticas públicas, entre elas o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, intervenções no campo educacional para maior conscientização e respeito às diferenças de gênero. As informações são da Agência Brasil. Cardeal do Vaticano é condenado por pedofilia e perde a apelação e vai ter que permanecer preso. O ex-tesoureiro do Vaticano, Cardeal George Pell, terá de permanecer na prisão por pelo menos mais 3 anos. Ex-tesoureiro do Vaticano, Cardeal George Pell, terá de permanecer na prisão por pelo menos mais 3 anos. Ele perdeu a apelação sobre a condenação para cumprir 6 anos de prisão por 5 crimes de abuso sexual contra 2 meninos de 13 anos. Os crimes foram cometidos quando era arcebispo de Melbourne, no fim dos anos de 1990. Pell foi a mais elevada autoridade católica do mundo condenada por crimes sexuais. A Suprema Corte de Victoria, na Austrália, entregou o caso ao júri após 2 dos 3 juízes ouvirem a apelação do réu, que acabou rejeitada. O cardeal se manteve em silêncio ao ouvir o veredito e poderá pedir liberdade condicional em outubro de 2022, quando estará com 81 anos. FGTS vai distribuir todo o lucro de 2018. O trabalhador vai receber R$ 30,88 a cada R$ 1.000 de saldo. Conforme foi determinado em resolução publicada no Diário Oficial, a cada R$ 1.000 em conta, o governo vai depositar R$ 30,88. Os investimentos feitos pelo governo com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, renderam lucro de 12 bilhões 221 milhões de reais em 2018. E todo esse valor será dividido entre os trabalhadores que tinham saldo positivo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2018. O valor que cada um vai receber será proporcional ao saldo no último dia do ano passado. Conforme determinado em resolução publicada no Diário Oficial da União, a cada R$ 1.000 em conta, o governo vai depositar R$ 30,88. Se um trabalhador tinha em conta R$ 10.000, por exemplo, recebe depósito de R$ 308,80. O dinheiro referente aos lucros do FGTS cai na conta dos cotistas até o fim deste mês. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço começou a repassar o lucro aos trabalhadores em 2017, no governo de Michel Temer. Na época, ficou determinada a divisão de 50% dos lucros. Neste ano, porém, o governo aumentou a distribuição do lucro para 100%. Correios e outras 8 estatais são incluídas no programa de privatizações do governo federal. O anúncio foi feito pelo governo no final da tarde de quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. Os Correios e mais 8 empresas estatais serão privatizadas. O anúncio foi feito pelo governo no fim da tarde desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com o que foi divulgado, além dos Correios, passam a fazer parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, as seguintes empresas: a Telebrás, a Companhia de Docas do Estado de São Paulo,
a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a empresa gestora de ativos, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, e a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Essas estatais entram para a lista que já tinha, por exemplo, Eletrobras e Casa da Moeda, somando ao todo 17 empresas brasileiras que serão privatizadas. A viabilidade dos processos, no entanto, ainda depende de análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Só após os estudos será possível definir o futuro de cada empresa incluída no pacote de privatizações. Pode ser totalmente privatizada, pode ter parte das ações vendidas, passando o controle para a iniciativa privada ou mantendo o controle com o governo, e pode ainda nem ser privatizada. Por isso, não há data para que os processos sejam concluídos. Durante o anúncio, no fim da tarde de ontem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que outras empresas poderão entrar numa futura fase do programa de privatizações. Segundo ele, a política do governo de Jair Bolsonaro visa reduzir o tamanho do Estado. A política do governo, ela é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo, do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada, leia-se a sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira. Além das privatizações, o governo anunciou a concessão dos parques nacionais de Lençóis Maranhenses, no Maranhão, e Jericoacoara, no Ceará, e a renovação, no ano que vem, da concessão do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O Jornal Página 1 vai ficando por aqui, trazendo para você mais informações. Até lá, tenham um bom dia. Você acaba de ouvir. Jornalismo feito com responsabilidade, credibilidade e imparcialidade. Continue por dentro da notícia. Ao longo de nossa programação, você confere outras informações.